Olá, sou Carmen Monteiro e hoje venho falar sobre experiência quase-morte. Experiência quase-morte é uma sigla que foi consagrada em 1975 pelo psiquiatra norte-americano Raymond Moody Jr. Ele, além de psiquiatra, era psicólogo, parapsicólogo, filósofo e estudou essa história dessa consciência que acontece em situações de quase morte. O que ele fala, né? Ele fala que todas as pessoas dizem que em situação de quase morte, que são situações extremas, onde o corpo está em grande sofrimento, parada cardíaca, respiratória, ou às vezes nem tanto, pode estar só em coma, né? Funcionando, respirando através de aparelhos, coração batendo, com drogas vasoativas lá na UTI e tudo mais, mas numa situação limite do corpo, a pessoa entra nesse estado onde a sua consciência ela é expandida e transferida para um outro espaço-tempo, digamos assim, onde essa consciência desse ser ela se inclui nessa consciência maior, né? E é um estado, então, alternativo de consciência, um estado onde o indivíduo está num estado fisiológico extremo, que nem eu disse, né? Como eu disse. E esse estado é experienciado por muitas pessoas que passam por essa situação, né? Então, existem muitos casos de pessoas que têm parada cardíaca e se veem fora do corpo, têm a consciência de toda aquela... Se estão dentro de um hospital, né? Tem toda a consciência de toda a equipe indo à frente para fazer a reversão daquela parada, o que está acontecendo, quem que entra no quarto, e a pessoa depois, quando retorna ao corpo, a consciência, quando retorna ao corpo, conta, olha, vi isso, vi aquilo e tudo mais. Eu tenho uma experiência que não é minha, na verdade, essa que eu vou contar, mas é uma experiência que aconteceu com o nosso pai. O nosso pai, ele infartou, uma vez ele infartou dentro do hospital, era médico, anestesista, e ele infartou dentro do centro cirúrgico. Estava lá infartando dentro do centro cirúrgico e pediu ajuda para o anestesista da sala ao lado, o anestesista chamou outro, enfim, resolveram a situação da cirurgia em si, né? Mas ele acabou tendo uma parada cardíaca. E nessa parada cardíaca, o cardiologista dele, que também estava no hospital, teve muita sorte, né? Mas também estava no hospital, né, gente? Ele teve uma sorte danada. E aí ele começou lá a trabalhar nessa parada cardíaca, os colegas, né? Ajudando a reverter aquela parada cardíaca que ele estava tendo. E o médico dele, o cardiologista, era médium. Então ele tinha sensibilidade diferente das outras pessoas, né? E consciente para ver outras dimensões e outras situações anômalas, digamos assim, que no dia a dia o pessoal que estava ali na reversão não estava vendo nada. E aí ele percebeu, segundo o relato do médico, né, que contou pra gente depois, percebeu que o nosso pai estava flanando acima do corpo dele, enquanto estava todo mundo trabalhando, o médico viu ele lá. E aí ele deu uma bronca nele. Ô, fulano, falou o nome do papai, faça o favor de descer aqui que não é hora, você não vai morrer na minha mão, não. E logo a seguir, segundo ele conta, né, o cardiologista contou pra gente na época, voltou. O coração voltou a bater, reverteu a parada, e daí ele acabou sendo encaminhado para o hospital em São Paulo para tratar a questão do infarto, das lesões que tinham ocorrido no coração. Não era uma época, muito tempo atrás isso, gente, eu tinha 15 anos, 16 anos, nem sei, quando do primeiro infarto dele, que ele teve 2, o último acabou levando ele embora, mas o primeiro ele foi revertido com essa história toda aí que aconteceu, né? E aí o papai também contava que ele lembrava dessa situação, que ele lembrava ver as pessoas lá embaixo, né? Que ele estava para cima e ele estava vendo as pessoas embaixo. Isso, ele não contou com detalhes se ele foi para os outros estágios da experiência quase-morte, mas esse faz parte de um estágio da experiência quase-morte. Essa questão de você se desacoplar do corpo e ver o que está ocorrendo ali embaixo, né? Muito comum quando as pessoas sofrem acidentes também, o corpo, a consciência é muito impactada com o acidente, ela se desloca para fora do corpo, né? E vem as pessoas socorrer na rua, tal, e a pessoa
tem consciência de tudo que está acontecendo embaixo até voltar e acoplar novamente. Então isso aconteceu com o papai. Então essa história era uma história que eu acreditava plenamente, porque o papai era um homem muito sério, nosso pai era um homem muito sério, não inventaria coisas assim. E o médico também, que era colega dele, porque queria vir contar uma coisa dessa, né? Então era uma história que fazia parte do meu imaginário na adolescência, né? O que acontece? Eu já pensava sobre isso, mas aí eu pensava muito mais, né? O que acontece depois da morte, né? Ainda mais com um pai vivendo uma experiência, um estágio da experiência quase morte. No outro vídeo eu vou falar mais a respeito e aí vou indicar o livro, porque eu falei muito nesse e não consegui indicar o livro, né? Desculpa. Namastê. Sinto muito, te amo, me perdoe, sou grato. Sinto muito, te amo, me perdoe, sou grato. Sinto muito, te amo, me perdoe, sou grata.